Há perdões que nunca foram ouvidos e vozes que o tempo guardou em silêncio. Mas o destino tem um jeito estranho de fazer o passado voltar a falar. Se você acredita que o destino escreve o que o coração esqueceu de dizer, inscreva-se. Cada história aqui é uma lembrança que o tempo decidiu devolver. O relógio da parede marcava o mesmo som há anos, um tic-tac compassado que parecia sobreviver a tudo. Era como se aquele som fosse o único sobrevivente de uma casa que aprendera a ficar em silêncio. Helena passava os dias cercada por lembranças que já não doíam, mas também não curavam. O apartamento era pequeno, com janelas grandes e cortinas pesadas que filtravam o sol em tons amarelados. Havia flores secas num vaso de vidro, uma pilha de livros na mesa de canto e uma velha vitrola que ela nunca teve coragem de jogar fora. Era uma tarde de domingo, dessas que parecem durar mais do que deveriam. Ela estava sozinha, dobrando uma toalha de mesa que nunca usava quando o telefone tocou. Era a imobiliária avisando que precisariam liberar o sótão da antiga casa de sua mãe, a última lembrança física de um tempo que ela evitava revisitar. Helena demorou alguns segundos para responder. Sua voz saiu hesitante, arrastando sílabas de quem conversa com o passado. Tudo bem, eu passo lá amanhã. Desligou e ficou olhando o nada. Aquela casa era uma ferida adormecida. Ela sabia que, ao entrar, o ar teria o mesmo cheiro de poeira e lavanda, e o chão ainda rangia no mesmo ponto perto da escada. Mas o que mais a assustava era o silêncio. Aquele tipo de silêncio que carrega ecos de vozes que já se foram. Na manhã seguinte, ela chegou a casa com um nó na garganta e as chaves tremendo entre os dedos. O portão rangeu como se reconhecesse o toque. O jardim, outrora cheio de rosas, estava tomado por ervas altas. Cada detalhe parecia lhe dizer: você demorou demais para voltar. Ao abrir a porta, o cheiro familiar de madeira antiga e lembranças guardadas lhe invadiu os sentidos. O ar estava pesado, mas não hostil, como se a casa apenas esperasse ser ouvida. Ela percorreu os cômodos devagar, tocando os móveis cobertos por lençóis brancos, como se acariciasse fantasmas. Quando subiu ao sótão, a luz atravessava uma pequena janela circular, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. Era como se o tempo ali tivesse parado, congelado em um brilho dourado e melancólico. Helena olhou ao redor. Caixas empilhadas, malas antigas, papéis amarelados e, no canto, uma caixa de madeira com o nome Daniel gravado à mão. Seu coração acelerou. O nome parecia ecoar dentro dela como uma canção antiga. Daniel havia sido o grande amor de sua juventude, aquele que se vai, mas nunca desaparece por completo. Ela não o via há mais de 20 anos, desde o dia em que tudo terminou de forma abrupta, deixando um vazio que o tempo fingiu preencher, mas nunca preencheu. Aproximou-se devagar da caixa. A madeira estava coberta por uma fina camada de pó, e o cadeado enferrujado se abriu com facilidade, como se também estivesse esperando aquele momento. Dentro, havia fotos desbotadas, cartas amarradas por uma fita azul e, no fundo, uma fita cassete envolta em papel de seda. O rótulo estava quase ilegível, mas uma palavra ainda podia ser lida: Helena. Por um instante, ela ficou imóvel. O coração pulsava forte demais. Uma lembrança vaga veio à tona. O som de sua própria voz, uma discussão, uma despedida mal resolvida, e algo que ela gravou numa noite em que o choro não cabia no corpo. Pegou a fita com as mãos trêmulas. O toque era frio, e o cheiro do papel velho misturado ao ferro da ferrugem fez o estômago se contrair. Ela sussurrou para si mesma: isso não pode ser o que eu estou pensando. Desceu as escadas lentamente, com a fita nas mãos, como quem carrega um segredo prestes a despertar. O som dos degraus ecoava na casa vazia, e cada passo parecia dizer: volte, volte, volte. Na sala, sobre uma estante, ainda estava o velho toca-fitas do pai. O mesmo que ela usava na adolescência para gravar músicas e confidências. Ela passou os dedos pelo aparelho, retirando o pó com cuidado, e sentiu uma pontada de saudade, como se tocasse o passado pela última vez. O botão de play ainda funcionava.
Ela girou a fita nas mãos, hesitou e, antes de colocar, notou um pequeno envelope colado no fundo da caixa. Dentro dele havia um bilhete, escrito com a caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar. Se um dia você ouvir isto, é porque o tempo fez o que eu não consegui. Helena sentiu as lágrimas subirem, mas não deixou que caíssem. Ela precisava saber o que havia ali, mesmo que doesse. Colocou a fita no toca-fitas, pressionou o play e esperou. Por alguns segundos, só o chiado preencheu o ambiente. Então, a sua própria voz, muito mais jovem, surgiu do nada, trêmula, aflita, como se viesse de outro mundo. Daniel, se um dia você ouvir isso, é porque eu não tive coragem de te dizer olhando nos olhos. Helena levou a mão à boca. O som era inconfundível. Era ela, aos 20 e poucos anos, tentando costurar as palavras que o orgulho havia rasgado. Sua voz soava diferente, mais pura, mais intensa, carregada de emoção crua, como se cada sílaba fosse um pedaço de alma. Eu errei, e sei que você também. Mas o que me dói é saber que a gente se amava e mesmo assim deixou o silêncio vencer. As lágrimas começaram a cair devagar. Ela sentou-se no chão, sem perceber, e o som da fita continuava. A voz mais jovem pedia perdão, falava de medo, de saudade, e terminava com uma frase que ela nem lembrava de ter dito. Se o destino for justo, um dia você vai entender. A fita terminou com um leve clique. Helena ficou parada, olhando para o toca-fitas como se esperasse que algo mais acontecesse. Mas o silêncio voltou. Um silêncio pesado, cheio de significados. Ela se levantou devagar, limpou o rosto e olhou para o teto. O tempo parecia girar em torno dela. Aquela gravação era uma mensagem perdida e agora reencontrada, trazia de volta tudo o que ela tentou esquecer. O relógio da parede voltou a marcar o mesmo ritmo de antes, mas algo dentro dela havia mudado. Era como se aquele som simples, repetitivo e constante fosse agora o compasso do destino. E o destino, discretamente, acabara de apertar o play de novo. O passado gravado em poeira. Naquela noite, Helena quase não dormiu. Deitou-se cedo, mas o som da própria voz, gravado tantos anos antes, continuava ecoando na cabeça, como se a fita ainda estivesse tocando. Fechava os olhos e ouvia cada frase, cada pausa, cada respiração trêmula. E por trás de tudo, o que mais a assustava era o que não estava dito. O amanhecer chegou sem que ela percebesse. Levantou-se, fez café, mas o gosto parecia distante. O mundo ao redor continuava indiferente, enquanto ela revivia uma história que o tempo não conseguiu enterrar. Pegou a fita novamente e observou a etiqueta quase apagada. Aquilo não era só um objeto. Era um espelho do tempo, uma prova física de que certas palavras resistem, mesmo quando o amor parece ter acabado. A pergunta que agora a atormentava era: Daniel alguma vez ouviu isso? Essa dúvida acendeu algo dentro dela, uma vontade de entender, de preencher o espaço entre o que foi dito e o que ficou no silêncio. Decidiu voltar à antiga cidade onde haviam se conhecido. Era longe, mas o coração dela já tinha ido antes mesmo que ela pegasse o trem. O caminho era longo e tranquilo, com campos dourados desfilando pelas janelas. Enquanto o trem avançava, ela se viu lembrando de quando tinha 21 anos, um vestido simples e o hábito de sonhar alto demais. Foi numa tarde de chuva que conheceu Daniel. Ele apareceu na pequena livraria onde ela trabalhava, procurando um livro que falava sobre destinos e coincidências. Ela riu ao encontrar o título e ele disse: "Acho que não foi coincidência eu entrar justo aqui." E não foi. A partir daquele dia, o tempo deles começou a se entrelaçar como fitas em um mesmo rolo. Foram anos de cartas, canções e promessas sussurradas em noites de verão. Daniel era apaixonado por gravações. Registrava sons, risadas, até conversas banais. Dizia que queria guardar o presente para ouvir no futuro. Ela sempre achava graça. Quem é que vai querer ouvir a própria vida depois que ela já passou? Ela perguntava. Ele sorria e respondia: "Eu vou."
porque o som é o único jeito de o tempo confessar o que fez com a gente. Essa lembrança veio viva demais, e Helena teve que respirar fundo. O trem balançava suavemente, como se embalasse a memória, e enquanto o sol da manhã atravessava a janela, ela sentiu o cheiro distante do passado, o perfume do livro novo, o café barato da livraria e o toque das mãos de Daniel segurando as dela com cuidado. Quando chegou à antiga cidade, a estação estava quase igual, só mais silenciosa. O relógio no alto da parede marcava as mesmas horas em que eles costumavam se encontrar. Helena caminhou pelas ruas devagar, observando vitrines que já não existiam, prédios com fachadas novas e esquinas onde o tempo se misturava com lembranças. Parou diante da livraria. O letreiro havia mudado, mas a estrutura era a mesma. Entrou. Lá dentro, o cheiro de papel e madeira a envolveu e ela sentiu um arrepio, como se o lugar ainda guardasse ecos de risadas antigas. Percorreu as prateleiras lentamente, até chegar ao balcão onde ficava o antigo toca-fitas de Daniel. Ainda estava lá, agora como peça decorativa. Um rapaz jovem atendia no balcão e ela perguntou: "Vocês ainda usam esse toca-fitas?" "Não, senhora. Está quebrado há anos. Era do dono antigo." Helena sorriu, um sorriso leve e nostálgico. "Eu o conheci. Ele dizia que o som do passado nunca morre." O rapaz pareceu confuso, mas ela já não estava mais ali. Estava no passado, ouvindo o mesmo som de fita girando, o clique suave e a risada dele dizendo: "Se um dia eu sumir, você ainda vai poder me ouvir." Helena saiu da livraria com o coração acelerado. O vento trazia cheiro de chuva e o céu começava a escurecer. Caminhou sem direção, até parar diante da antiga casa de Daniel. O portão estava enferrujado, mas a estrutura permanecia de pé. O jardim estava tomado pelo mato e as janelas fechadas. Ela encostou as mãos na grade, sem coragem de entrar. Por um instante, teve a sensação de que o tempo se curvava sobre ela. Podia ouvir risadas distantes, passos correndo pelo corredor, o som da máquina de escrever dele batendo sem parar. E então algo mudou. O portão se abriu. Uma senhora idosa surgiu, com cabelos brancos e olhar sereno. "Está procurando alguém, minha filha?" Helena hesitou. "Eu conheci quem morava aqui. Um homem chamado Daniel." A mulher sorriu com ternura. "Ah, o Daniel. Ele era um bom vizinho. Partiu há uns 5 anos, mas o filho dele vem aqui às vezes. É jornalista, igual ao pai." Helena sentiu um aperto no peito. "Ele deixou alguma coisa? Algum objeto antigo?" "Acho que sim. No porão há caixas que ninguém mexe desde o tempo dele. Se quiser, posso mostrar." Helena entrou. O interior da casa estava silencioso, com móveis cobertos e quadros que o tempo havia desbotado. No porão, o cheiro de madeira e mofo era forte. Entre as caixas encontrou uma pilha de fitas, dezenas delas com datas escritas à mão. Algumas tinham o nome dela, outras apenas títulos como "Tarde de Chuva", "Último Café", "Silêncio dela". Ela passou os dedos sobre cada uma, como se acariciasse o próprio destino. A mulher a observava de longe, sem entender completamente, mas respeitando o silêncio. "Pode levar, minha filha. Acho que é seu direito ouvir." Helena agradeceu com um olhar e recolheu apenas uma fita. A que estava marcada com o nome dela e o ano em que tudo terminara. Saiu dali antes que o coração desistisse. No caminho de volta, o trem balançava e ela segurava a fita com as 2 mãos. Sabia que dentro daquele pequeno pedaço de plástico podia haver qualquer coisa. Uma lembrança, uma despedida, talvez uma resposta. Mas o que mais a intrigava era a coincidência. Ele havia guardado a voz dela, e agora ela guardava a dele. Quando chegou em casa, a chuva já caía fina como se lavasse as horas. Acendeu o abajur, colocou as fitas lado a lado sobre a mesa e por um longo tempo ficou apenas observando. O relógio marcava quase meia-noite quando ela decidiu. No dia seguinte, ouviria a gravação. Naquela noite, deitou-se e ouviu o som do vento batendo nas janelas. O coração parecia sincronizado ao tic-tac do relógio, como se a casa, o tempo e ela
respirassem o mesmo compasso. Antes de adormecer, murmurou: se o destino trouxe tudo isso de volta, é porque ainda falta uma parte da história para contar. O perdão que voltou pela voz. O amanhecer chegou com uma luz tímida, filtrada pelas cortinas de linho. Helena acordou antes do despertador, com a sensação de que algo invisível a chamava. A casa estava silenciosa, mas havia no ar um tipo de expectativa, como se o próprio tempo respirasse com ela. Levantou-se devagar, foi até a cozinha, preparou café e ficou observando o vapor subir pela caneca. Aquele ritual simples a acalmava, mas por dentro havia uma inquietação que o café não conseguia dissolver. Na mesa da sala, as duas fitas aguardavam lado a lado. A dela, que já ouvira, e a de Daniel, que ainda não tivera coragem de escutar. Era estranho pensar que, depois de tantos anos, a voz dele poderia estar ali, viva, preservada, aguardando ser descoberta. Parte dela queria adiar, temendo o que encontraria. A outra parte, a mais forte, precisava saber. Respirou fundo, ligou o antigo toca-fitas e colocou a fita marcada com o nome Helena 2001. Aperta o play. O chiado inicial preencheu o ambiente, seguido por alguns segundos de silêncio. Depois uma voz surgiu, grave, serena e um pouco cansada. Era ele. Se você está ouvindo isso, é porque o tempo fez o que eu não consegui, te trazer de volta, mesmo que em som. Helena levou as mãos à boca. O corpo inteiro arrepiou. Era a voz de Daniel, não como ela lembrava, mas como se o tempo tivesse passado dentro dela também, mais lenta, mais profunda, carregada de ternura e arrependimento. Demorei muito para entender que o silêncio também fala, e que às vezes a gente não precisa vencer a distância, só precisa aceitá-la. Eu não sei se você ainda pensa em mim, mas eu nunca deixei de ouvir você. Ela fechou os olhos. As lágrimas começaram a descer, lentas, como se o corpo finalmente encontrasse um jeito de respirar a saudade. Encontrei sua fita anos depois que você foi embora. Demorei semanas para ter coragem de ouvir. Quando ouvi, percebi que, mesmo sem saber, você me pediu perdão no mesmo tom que eu queria pedir o meu. A voz dele pausou. Um leve barulho de papel, um suspiro, e então ele continuou. Eu também errei, Helena. Eu deixei o orgulho falar por mim quando devia ter escutado seu silêncio. Achei que amor fosse certeza, mas hoje entendo que é escolha, e eu escolho te lembrar com paz. Helena sentou-se no sofá, o coração pulsando no mesmo ritmo do som. Era como se o Daniel de tantos anos atrás estivesse ali, presente, em cada pausa, e por um instante ela sentiu como se duas linhas do tempo se tocassem, a dela, que ouvira, e a dele, que gravara. A fita que você gravou ficou comigo, e todas as vezes que a saudade apertava, eu colocava para tocar só para lembrar do som da sua voz, dizendo o que eu nunca tive coragem de responder. Eu entendo. Helena chorou. Não aquele choro ruidoso e desesperado, mas o choro que vem quando algo dentro se solta depois de anos. Era um pranto silencioso, leve, quase grato. Eu me casei, Helena. Tive um filho. Ele gosta de gravar sons também. Às vezes me ajuda a lembrar das coisas que esqueci. Um dia ele me perguntou o que eu guardava nessas fitas velhas. Eu disse que era o som do que poderia ter sido. Ela sorriu entre as lágrimas. Era o tipo de frase que Daniel diria, poética, simples e devastadora. Se um dia essa fita chegar até você, saiba que te perdoo. E espero que você me perdoe também por ter demorado tanto para entender que o amor não morre, ele só muda de lugar. O som cessou por um momento. O coração dela parecia acompanhar cada segundo. Então a voz dele voltou mais baixa, quase um sussurro. Você me ensinou a ouvir o invisível. E se o destino permitir, quero acreditar que um dia ainda ouvirei o seu riso, mesmo que seja só no vento. A fita terminou com um clique familiar. Helena ficou parada, sem mover um músculo. A sala estava mergulhada em silêncio, mas era um silêncio novo. Não o que machuca, e sim o que conforta. Ela respirou fundo, olhou pela janela e viu o céu nublado se abrindo lentamente. O sol atravessava as nuvens com timidez, pintando a cidade com um tom dourado e suave.
parecia um sinal. Levou a mão até a vitrola, retirou a fita e a colocou ao lado da sua. As duas, juntas, agora formavam algo completo, como se duas metades finalmente se encontrassem, mesmo que tardiamente. Sentou-se à mesa, abriu o envelope que viera junto à fita e encontrou uma última mensagem, escrita à mão. Se a vida não nos deu mais tempo, que o som nos dê um novo começo. Helena passou os dedos sobre o papel, como se tocasse o rosto dele através da escrita. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu paz. Aquele perdão, vindo pela voz, atravessando décadas, não era apenas sobre eles. Era sobre tudo o que ficou sem resposta, tudo o que ela tentou calar, e tudo o que o destino resolveu devolver no momento certo. Ela levantou-se, foi até a janela e deixou o vento tocar o rosto. O som das folhas, dos carros ao longe, da vida comum acontecendo, tudo parecia mais vivo, mais cheio de sentido, como se o mundo dissesse: agora você pode seguir. No reflexo do vidro, viu sua própria imagem, mais serena, menos presa ao passado. O tempo havia feito o que prometeu. Devolver-lhe a chance de entender que alguns amores não acabam, apenas mudam de forma e seguem falando através do silêncio. E, no fundo da sala, o relógio voltou a marcar seu tic-tac, compassado e constante, lembrando-a de que o tempo continua, mas, às vezes, devolve o que tirou. Quando o destino escreve nas entrelinhas. Naquela noite, o relógio marcava quase 10 horas, quando Helena apagou as luzes e ficou apenas com o abajur aceso. A casa parecia respirar junto com ela, calma, aquecida, envolta por um silêncio cheio de significado. Do lado da poltrona, as duas fitas descansavam lado a lado, unidas por um laço simples de fita azul. Ela havia passado o dia inteiro sentindo o eco das vozes dentro de si. Primeiro, a sua, jovem, confusa, tentando dizer o que o orgulho não deixou. Depois, a dele, madura, serena, devolvendo tudo o que o tempo não apagou. E agora, as duas juntas pareciam formar um único som, o som do perdão. Helena percebeu que o passado, afinal, não era um lugar onde se volta. Era um lugar onde se aprende a escutar. Levantou-se, abriu a janela, e o ar noturno entrou suave, trazendo o cheiro da chuva distante. Lá fora, as luzes da cidade piscavam como se fossem pequenas lembranças. Os carros, os passos na calçada, o vento batendo nas folhas, tudo parecia contar uma história que continuava, mesmo quando ninguém estava prestando atenção. Ela pensou em Daniel, pensou na vida que ele teve, nas histórias que ele deixou e na paz que talvez tenha encontrado antes de partir. Pensou também no filho dele, o jornalista que ela ainda não conhecia, mas que herdara o mesmo amor por gravar sons. E por um momento sentiu uma vontade súbita de escrever algo, como se o destino ainda esperasse uma última palavra. Pegou papel e caneta. A mão tremia um pouco, mas o coração estava firme. Escreveu devagar, com calma, como quem fala com o próprio tempo. Daniel ouviu sua voz, e por um instante, tudo pareceu voltar ao lugar. A dor que ficou por anos agora é só lembrança, e dentro dela, há gratidão. O amor não acabou, apenas mudou de forma. Ele vive no som que o tempo guardou. Dobrando o papel, percebeu algo curioso. O som da caneta riscando o papel tinha o mesmo ritmo do tic-tac do relógio. Era como se o tempo acompanhasse cada palavra, marcando o compasso do recomeço. Guardou a carta dentro de uma das caixas antigas, junto com as fitas, e escreveu do lado de fora. Para quem ainda acredita que o amor transforma. Sorriu. Era a mesma frase que escolhera, anos depois, para descrever seu canal de histórias. Talvez sem perceber, ela havia passado a vida inteira tentando dar voz ao que o destino dizia em silêncio. Cada história que contava era uma tentativa de ouvir novamente, não só Daniel, mas todos os ecos que o tempo deixou no coração humano. Apagou o abajur. A escuridão se espalhou pelo quarto como um manto suave, mas em vez de solidão, ela sentiu presença. Não a presença física de alguém, mas aquela sensação profunda de que algo foi finalmente compreendido.
deitou-se, e o sono veio leve. Nos minutos entre a vigília e o sonho, ela ouviu, ou imaginou ouvir, uma última gravação. Uma fita que talvez o destino tivesse criado só para ela. A voz era familiar, misto da dela e da dele, dizendo baixinho: algumas histórias não terminam, apenas mudam de tom. No dia seguinte, o sol entrou pelas frestas da cortina e preencheu o quarto com uma luz dourada. Helena se levantou, fez café e abriu o computador. No cursor piscando na tela, escreveu o título da nova história que iria narrar para o canal. Ela encontrou uma fita antiga e reconheceu a própria voz pedindo perdão. E sorriu. O ciclo se fechava. A história que começou como uma lembrança agora seria compartilhada com o mundo. Não para reviver o passado, mas para lembrar a todos que o amor, o perdão e o destino sempre encontram um jeito de se reencontrar. Antes de clicar em publicar, olhou pela janela. Um casal de idosos passava de mãos dadas na calçada e o vento movia as folhas de forma compassada. O som lembrou-o da fita girando. Ela fechou os olhos e sentiu que de algum modo Daniel estava ali, não como ausência, mas como parte daquilo que ela se tornou. E quando finalmente clicou em publicar, uma brisa atravessou o cômodo, derrubando uma das fitas da estante. Ela a pegou e riu. Na lateral, uma palavra riscada quase ilegível dizia: recomeço. Helena entendeu o recado. O destino não apaga, ele reescreve. Nas entrelinhas, sempre há um novo começo esperando, para ser contado.